Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem se humilha diante de Deus será exaltado e alcançará a salvação em Jesus Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Muitas das coisas que nós fazemos relacionados a Deus não está ligado aos nossos sentimentos, mas aquilo que nós aprendemos desde criança. Então nós criamos muitas vezes uma religiosidade que não se baseia no que Deus coloca dentro do nosso coração, mas nos costumes que nós criamos. E se eu não entendo o que é Deus, fica complicado eu servir ao Senhor. Se eu não entendo os meus sentimentos, fica complicado entender que em certos momentos a nossa alma, ela sente a fome de Deus. Você está ali parado, quieto, não tem nada de errado acontecendo, você está alimentado, você está vestido, você tem um trabalho, você tem dinheiro, nada, não tem nada que necessariamente poderia te faltar acusando, mas vem um sentimento tão ruim dentro de você, ou uma ansiedade, ou uma tristeza, e daqui a um pouco você começa a reparar nos teus pensamentos, você vê que diversas ideias, do nada, começam a aparecer e brotar, e aquilo vai amargurando o teu coração e vai entristecendo. E aí, ao invés da gente orar buscando ao Senhor para que esse sentimento ele saia de dentro de nós, colocar um louvor, ler a palavra de Deus, não. A gente vai buscar refúgios no mundo. Ou vai tentar olhar a rede social, ou vai tentar procurar alguma coisa para comprar, ou vai tentar comer alguma coisa, outros vão fumar outra porcaria, ou vai tomar um remédio, ou vai fazer... Então assim, dentro de um sentimento que está acusando a falta de Deus, ao invés de buscar o Senhor, por não conhecer que essa é a razão, você começa a buscar coisas do mundo. E é fácil a gente notar. Você olha o dente de uma pessoa que fuma, ela é amarelo. Você olha a conta de uma pessoa que vive fugindo através das compras, ela nunca tem dinheiro. Você olha o corpo de uma pessoa que faz fuga através da comida, ela comeu mais do que ela precisava e deveria. Então nós vamos acumulando esses vícios, entre aspas, onde todos podem ver. Por quê? Porque nós não conhecemos o Senhor ou nós usamos a religiosidade de forma errada. E na Bíblia existe um exemplo disso, onde fica muito bem claro uma pessoa que ela é religiosa e uma pessoa que sente a necessidade de Deus. Porque Deus não é cumprir tabela, Deus não é o jejum, Deus não é o batismo, Deus não é nem praticamente a oração, mas é obedecer o que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração e nós precisamos rever se a nossa religiosidade não está pautada num costume ou sim, eu estou vivendo seguido e guiado pelo Espírito Santo. Se a gente vai lá em Lucas 18, versículo 9 a 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Então Lucas foi uma pessoa que ouviu falar de Jesus. A tradição diz que Paulo, na cadeia, ele que contou a história para Lucas e Lucas achou que era importante relatar essa história e contar para outras pessoas. Então ele não foi um discípulo de Jesus e ele não andou com Jesus. Então que isso fique bem claro, mas isso também não invalida as coisas que Jesus fez. Por isso que nós temos diversas fontes. Mateus, Marcos, João, e temos ele
Lucas, contam sempre as narrativas da mesma história por perspectivas diferentes, certo? E Jesus ele costumava falar através de parábolas, de comparação, porque às vezes se eu chegar numa pessoa e acusar e simplesmente resumir a pessoa a uma única palavra, talvez ela não entenda o que eu quero falar. Até mesmo se a gente pegar a palavra amor. Se você falar a palavra amor para uma pessoa que acabou de ter um filho, ela vai pensar que amor é o bebê. Se eu falar a palavra amor para uma pessoa que acabou de se separar, ela vai começar a chorar porque ela vai lembrar da perca. Então o resultado de uma palavra, ela está associada à nossa vida. Então tem pessoas que vão pegar uma simples palavra e entender de um jeito e outras vão entender de outro, dependendo do contexto. Mas a palavra amor, ela não cabe a isso, porque Deus é o amor e Deus é imutável. Talvez nós associamos alguns sentimentos que nós temos usando de forma errônea essa palavra. Porque nós só amamos porque Deus está conosco, nós amamos porque Deus amou a gente primeiro. Então ou a gente começa a entender que Deus é o amor, ou fica difícil viver qualquer outro tipo de relação humana. Feito esse adendo, Jesus ele foi lá e começou a contar uma parábola, ele começou a fazer uma comparação. E por que ele entrou nessa parábola? Para que os que achavam que eram muitos bons e desprezavam os outros. E normalmente não é o que a gente faz? Eu não me acho melhor do que outras pessoas? Eu tenho alguns amigos que eles têm problema com entorpecente. Eu não sou melhor que eles. Eu tenho uma vida que serve a Deus, eles têm uma vida que serve ao diabo. Mas eu não sou melhor que a eles. Não é porque eu sirvo a Deus que eu tenho uma vida melhor, mas é porque eu me arrependi ao Senhor. O meu pensamento, ele tem que partir de mim. Ele tem que partir do meu coração. Eu tenho que entender que eu sou melhor porque eu recebi a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Não pelas coisas que eu faço ou as coisas que eles fazem. Porque nós não somos justificados pelas coisas que nós fazemos. Eu não me torno justo porque eu faço o que é certo. Eu me torno justo porque o Espírito Santo age na minha cabeça. E é isso que nós precisamos entender agora. Nada que eu faço me justifica. E esse é o tema central, porque os fariseus, eles se justificavam. Então parecia que eles eram melhores que as outras pessoas, porque eles eram, entre aspas, juntos, ou porque eles seguiam uma tabela de tradição religiosa, mas não porque eles sentiam, mas porque eles aprendiam aquilo desde criança. E esse é um dos maiores problemas que nós temos. Aquela ideia de imaginar o que seja Jesus sem nunca ter conhecido, sem nunca ter visto, sem nunca ter obedecido. E aí vive uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida onde os vícios estão somatizando dentro dessa pessoa. Então essa parábola serve para isso, para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. E aí ele coloca um contexto. 2 homens foram ao templo para orar. Então são 2 pessoas que estão buscando a Deus, e a igreja é lugar de adversidade. Lembra sempre disso. Não é porque está dentro de uma igreja que a pessoa ela é boa, que a pessoa ela é convertida, que a pessoa, nossa, foi Deus que colocou na minha vida. Se você vai buscar na igreja pessoas, você vai encontrar pessoas. Se você for buscar Jesus, você só vai encontrar na palavra. Ou no Espírito Santo. Não é o pastor, não é o prédio, não é o lugar, não é o irmãozinho do lado. Não existe nada disso. Qualquer lugar que tiver a palavra de Deus e respeito e temor ao Senhor, o Espírito Santo vai. Qualquer lugar que tiver necessidade de Deus e não necessidade de se aparecer. Porque você imagina, eu enquanto pregador, eu subo em cima de um lugar e dentro dos meus pensamentos, eu só estou pensando no que os outros estão pensando. Nossa, eles devem estar me achando muito bom. Olha como eu sou bom, todo mundo bateu palma, todo mundo deu glória a Deus. Nossa cabeça não pode ter esse tipo de pensamento. Eu tenho que ocupar o meu coração todo em como eu posso servir o Senhor. Em o que o Senhor quer que eu faça, para que Ele cresça e eu diminua. Ou a gente começa a entender as coisas do jeito certo, ou não vale a pena. Eu não vou porque eu não tenho roupa. Cara, você está preocupado com o que os outros vão ver, com o que você está vestindo? Ou você está indo lá para buscar o Senhor e quem está lá pouco importa? Sabe, eu não consigo entender, E aí a gente começa a entrar justamente nos pontos que às vezes a igreja ela peca no excesso ou peca na falta.
A pessoa não sabe o que vestir para entrar dentro de um lugar desse, ou veste um negócio como se fosse uma farda para entrar dentro do lugar. E nenhum dos dois é certo, porque eu não deveria estar pensando em nada disso, apenas em respeitar. É um lugar que eu vou para ser respeitado? Eu iria no velório da minha mãe e do meu pai vestido dessa forma? Então, se você não vai no velório do teu pai e da tua mãe porque você precisa respeitar aquele momento, você também não entra dentro de uma igreja. E assim a gente começa a pôr um pouco de moralidade, sem querer criar uma regra, mas criando algo que está dentro do teu coração, que é: eu preciso respeitar as coisas que são de Deus. Se eu não aprender a respeitar o que é de Deus, eu não vou respeitar nada nunca. E a primeira obra de Deus que nós precisamos respeitar é a nossa vida, é a nossa história. Porque se eu não vivo como se Cristo vivesse em mim, eu vou viver como se o diabo estivesse vivendo. E o diabo, ele só quer atentar as pessoas, ele só quer iludir as pessoas, ele só quer enganar as pessoas. Então, duas pessoas, eles entraram no templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Outra palavra, ele vai falar que era um publicano. Mas por que chama de publicano? Porque existia um imposto, eu não sei direito o nome, tá? Se é publicum. Era uma coisa assim que os romanos cobravam em todos os lugares que eles tomavam essas terras. Eles venciam a guerra, então aquele lugar passava a ser deles. Então ele colocava pessoas para cobrar esse publicum, por isso que chamava de publicanos. Então essas pessoas, será que eu podia escolher ser publicano ou não? Como que funcionava? Eles pegavam as pessoas que tinham mais posse e eles vendiam esses títulos de direito de se cobrar impostos. Então era alguém que era daquele povo, era um judeu que tinha alguma condição financeira, que ele acabava cobrando os impostos para poder devolver para quem? Para os romanos. Beleza, então isso é um ponto, tá? Só que o que acontecia? Essa pessoa, ela podia cobrar mais. Então vamos pensar assim, o império falava assim, ó, você vai precisar me pagar 1.000. Mas você pode cobrar quando você quiser. Se você cobrar 2.000, você fica com 1.000 e me entrega 1.000. Então era por isso que essas pessoas, elas eram mal vistas. Porque elas acabavam explorando essas pessoas, porque elas tinham que ter um retorno financeiro sobre isso. Então moralmente eles olhavam aquilo e achavam errado. Então esse é o contexto, tá? Então sempre que você vê, por que eles não gostavam dos cobradores de impostos? Era por essa razão. Então eu tinha um fariseu, que era, se a gente fosse trazer para os termos tradicionais, nós poderíamos falar que é um evangélico, poderíamos falar que era um católico, da congregação cristã, um adventista, um batista, e da igreja de Albinezer, podia ser o que fosse, tá bom? Então qualquer um desses. Então nós temos duas pessoas, uma pessoa que ela é mal vista, uma pessoa que ninguém gosta, um ladrão, um corrupto, certo? Alguém que está ali sem valor nenhum, um drogado, uma prostituta, sei lá, tanto faz. E essas duas pessoas, elas entraram no templo. Olha como dentro de nós já começamos condenando, porque nós damos essa carteirada, não, é porque eu sou evangélico. Você quer ver uma coisa que buga a cabeça dos outros, é quando eu falo que eu não vou na igreja e que eu sou cristão, pronto. Se eu não colocar um homem, uma doutrina em cima de mim, eu não sirvo a Cristo. Se eu não colocar a letra em cima de mim, não sirvo a Cristo. Não, eu preciso estar dentro da asa de algum lugar, preciso ser carismático, preciso estar na renovação. Buga a cabeça, isso explode a cabeça de todo mundo. Por quê? Eles vivem a religiosidade, mas não tem comunhão com Deus. Porque se eles tivessem comunhão com Deus, eles entenderiam o que eu vivo. Mais importante é a comida que você come ou o prato que ela está em cima? O que você come? O prato? Será que às vezes nós não estamos muito mais preocupados com a estética da coisa do que propriamente com a coisa em si? Então entrou duas pessoas dentro do templo. É como se você olhasse aquela prostituta entrando dentro daquela igreja. E todo mundo sabe, ela tem OnlyFans, ela é do rolê mesmo, tá entrando ali dentro. E tá entrando o cara. Terninho, bonitinho, cara que não sai, não bebe, cabelinho penteado, batizado, costuma jejuar, paga o dízimo, ajuda na igreja, levita, tá ali os dois ali dentro, tá os dois. E aí Jesus, ele continua dizendo, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho.
Aqui é interessante duas coisas. Você teria coragem de se colocar de pé diante da igreja para fazer uma oração? Não, eu teria coragem, mas eu quero uma oração de confissão de culpa. Você teria coragem de se levantar para fazer ou não? Ou você ia orar e falar que Deus é maravilhoso, que Deus é isso, que Deus é aquilo? Você ia orar, o que você iria orar? Aqui é a primeira questão. E ele levantou e orou sozinho, só estava ele falando, toda a atenção estava voltada para essa pessoa. E aí ele começou a oração maravilhosa dele. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Ele orou agradecendo a Deus? Não. Ele orou se comparando a outras pessoas. Ele olhou o cobrador de imposto e falou, agora eu vou mostrar porque eu sou bom. Eu vou me justificar no outro e não na misericórdia de Deus. Eu não me tornei melhor porque eu deixei de fazer as coisas. Eu me tornei melhor porque o Espírito Santo está em mim, porque o dia que ele não tiver, os meus sentimentos voltam todos iguais. Não existe comida que você coma e nunca mais tenha fome, mas existe uma água que você bebe e nunca mais tem sede. Eu não sou avarento. Por que ele usou exatamente essa palavra? Qual outra palavra eu posso usar no lugar de avarento? Ganancioso. Olha, eu não sou ganancioso. Esse cara ele explora o nosso povo. Nem sou desonesto, olha, ele podia ter cobrado o imposto certo, mas ele está cobrando muito mais imposto. Nem sou imoral, porque eles achavam imoral. Outra palavra em outras traduções, infiel. Olha, eu não sou, esse cara é infiel, ele não está honrando a Deus aqui dentro, como as outras pessoas. Agradeço também, porque não sou como esse cobrador de impostos. E ele se comparando de novo a outras pessoas. Cara, pensa sempre numa coisa. Se na tua cabeça você se preocupa com o que os outros pensam, você não entende nada do que é o Espírito Santo, porque esse pensamento ele não vem de Deus, esse pensamento é humano. É através disso que vem a cobiça. É através disso que vem a infidelidade. É através disso que você começa a viver uma vida a qual você nunca vai ter satisfação. Porque as pessoas elas estão todas alucinadas. As pessoas elas não entendem o que elas vivem. Na maior parte do tempo elas nem estão prestando atenção. Hoje em dia com o celular menos ainda. Coloca uma mesa cheia de pessoas. Tá cada um no celular, cada um fazendo alguma coisa, cada um, sei lá, né, cuidando dos seus negócios, né? E perdendo o encontro de amar, de partilhar, de conversar, de evangelizar, de testemunhar. Tá todo mundo ali preso fisicamente num lugar, mas vivendo num mundo que não existe, num mundo de ilusão, de imaginação. O cara estava no lugar certo, fazendo a coisa errada. A primeira coisa que a gente não pode se fazer é comparar com outras pessoas. Não se compare a outras pessoas para tentar se justificar para Deus. Se você chegar na porta do céu e querer justificar que aquele que está entrando não merecia ter entrado e você que merecia não tá, você já ficou para trás. E é justamente essa a raiz da parábola que Jesus fez. Sobre pessoas que achavam que eram boas e desprezavam as outras. E eu trouxe a continuação dessa passagem, senão ela vai ficar sem sentido. Se a gente continua lá em Lucas 18, versículo 12 a 14, a palavra diz assim: jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Então quem está falando conosco continua sendo Jesus através do relato de Lucas. E ele continua fazendo: olha como eu sou bom. Eu não sou avarento, eu não sou desonesto, eu não sou imoral.
Também agradeço a você por eu não precisar ser um cobrador de imposto. Agora ele entrou na religiosidade. Jejuo 2 vezes por semana. A lei manda jejuar? Manda. Uma vez, porque existe uma data que é de expiação de pecado, que eles jejuavam. Qual outro contexto que a Bíblia coloca o jejum? Quando eles queriam demonstrar para Deus arrependimento, eles colocavam terra na cabeça, roupa de saco ou de pano grosseiro e eles jejuavam. O jejum não é só se abster de alimento, mas é você não comer porque você está triste, porque você está arrependido, porque você está chateado. E aí a gente pega só o chateado, só o não comer, porque eu entro num jejum sem estar arrependido, sem estar chateado, sem estar magoado. Cara, mas se eu já me arrependi do que eu fiz, eu deveria estar jejuando todas as vezes? Ou você está fazendo para cumprir tabela ou para falar? Eu nunca fiz nenhum jejum, e aí? E aí? Não, mas então eu não sou cristão. Não faz jejum. Só que se você olhar a minha vida antiga, que eu tinha 1,90 m e 67 quilos, comia uma vez por dia, porque eu não sentia fome. E aquilo já não era um jejum, que eu fazia praticamente todo dia, sem saber. Depois que o Senhor veio, até Jesus cita, que eles questionam, Jesus, os seus discípulos, eles não jejuam como os outros fazem? Eles não lavam as mãos? Não, os discípulos de Jesus eram os piores para eles. Por quê? Porque eles não seguiam a religiosidade. Jesus dizia, olha, enquanto o noivo está com eles, não é necessário que jejuem. Mas quando o noivo não tiver, eles vão jejuar, eles vão fazer. Só que se eu tô com o Senhor, se eu sinto que eu tô com Deus, se eu sinto que eu já me arrependi, que eu tô servindo a Deus, eu tô jejuando para quê? Eu tô demonstrando o quê? Eu não deixei de ser pecador, mas eu me tornei um servo. Eu tenho consciência, eu não tô vivendo no passado nem no futuro. Eu não tô mais fazendo as coisas que eu fazia. Eu já não sinto mais as coisas que eu sentia. Então o noivo tá comigo. O jejum, ele tem que entrar num contexto de arrependimento. Se você já se arrependeu e já fez e já sente que o Senhor te perdoou, acabou. Já não tem. Então aqui, olha como eles criaram uma regra onde era uma vez por ano, eles faziam 2 vezes por semana. Não, eu sou muito mais religioso que você. Não, eu oro, eu conto bolinha todo dia. Não, cara, não é isso. Você tem que fazer o que Deus coloca dentro do teu coração. Nada além disso. Não porque as outras pessoas vão pensar. Se eu não fizesse o devocional, como você saber que eu acordo esse horário de manhã? Você não ia saber, mas eu deixaria de acordar porque ninguém sabe? Não, continuaria fazendo do mesmo jeito, porque eu não faço porque as outras pessoas fazem. Quando eu comecei a fazer isso, eu não conhecia ninguém que fazia. Hoje eu conheço algumas pessoas, porque eu tive a oportunidade de ouvir pessoas que se converteram, que estão se convertendo, que estão lendo a palavra, que estão louvando, que estão evangelizando, que estão se tornando servos de Deus, que estão renunciando ao pecado, e elas criam esse comportamento voluntariamente. Não é algo que é ensinado, olha, você só vai se tornar um convertido quando você começar a acordar de manhã. Não, isso é o Espírito Santo que chama a gente de manhã. Senão eu estava dormindo, eu não pus um despertador para acordar. Eu não tenho. A nossa vida, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, não sou eu que determino por coisas mecânicas o que eu vou fazer, como se eu fosse perder a hora para alguma coisa. Não funciona desse jeito. Mas tudo bem, cada pessoa tem teu tempo e tem meu momento. Isso eu não estou dizendo, olha, o jeito que eu faço é certo, o jeito que você faz é errado. Eu estou dizendo que nesse tempo todo é assim que eu tenho feito. Então aqui nunca é comparativo, senão a gente vai se tornar de novo um fariseu. E te dou a 10ª parte de tudo que tenho. É interessante essa parte da 10ª parte, porque os fariseus costumavam pegar qualquer coisa e dar a 10ª parte para Deus, nem que fosse grama, nem que fosse tempero, e Jesus tira sarro deles. Até a 10ª parte da erva daninha vocês dão para Deus. Só que aquilo que é importante eles não davam, que era o amor. Então adianta eu dar aquilo que sobra? Adianta eu dar para Deus aquilo que não tem relevância, não vai fazer falta? O que eu estou dando para Deus? Eu não estou dando nada. Porque quando eu preciso escolher entre alguma coisa, eu não escolho nada. Ai, não tenho tempo. Cara, isso me dói o coração de um tanto, porque mostra que a pessoa não sabe o que é importante. Pode faltar o dinheiro, pode faltar a comida, pode faltar tudo, mas não pode faltar Deus. E as pessoas no momento de doença, elas lembram de Deus.
No momento de luto, ela lembra de Deus. No momento de separação, ela lembra de Deus. Aí ela lembra o que é importante. Aí não tem problema não ir trabalhar naquele dia. Aí não tem problema deixar de fazer as coisas que é da rotina. Mas se for só para buscar a Deus, não, eu vou ficar cansado. Cara, é melhor viver um dia cansado, cheio do Espírito Santo, do que um dia descansado na presença do diabo. E é isso que a gente vive. Eu consigo perceber certinho quando tá faltando oração na minha vida. Porque eu volto a sentir as coisas que eu sentia antigamente. E é tão simples você ligar um louvor e a alma já começar a entrar no lugar e falou, bom, ele tá me chamando. Meu filho me acordou e tá me chamando. Se fosse uma criança chorando, você iria pegar no colo. Por que Deus não viria ao teu encontro? E aí vem o cobrador de imposto fazer a sua oração. Aí tá lá a prostituta de pé, tá o vagabundo, né? Tá o bêbado, tá o desgraçado lá orando. E nós temos que entender que em algum momento nós vamos chegar assim, sendo aquilo que todo mundo abomina. Mas na presença do Senhor nós vamos buscar alguém que pode nos ajudar. Mas o cobrador de imposto ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Então imagina a cena. Um entrou dentro da igreja e falou, eu tô dentro da casa do meu pai, vem aqui. Se colocou de pé lá na frente, sozinho, todo mundo olhando. E aí ele começou, olha, tá vendo esse homem aí no fundo? Tá vendo? Olha, eu não sou como ele. Olha as coisas que ele faz. Eu não faço nada disso. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou religioso. Não, eu sou religioso. Eu dou dízimo para a igreja. Olha a minha roupa. Olha como eu me visto. Eu não saio final de semana. Não, eu não faço. Eu bebo em casa. E aí? Será que você se demonstra crente sendo crente? Ou você esconde algumas partes de crente para não escandalizar a igreja de Cristo? E aquele homem estava lá no fundo, não conseguia nem levantar a cabeça, de arrependimento, de vergonha, de frustração, de tristeza. Mas ele sabia que ele precisava de Deus, porque o dinheiro ele já tinha, mas ainda assim a vida dele não estava boa. E o outro cara não tinha nada. O outro cara só tinha aquilo que ele imaginava que era Deus. Só que o que Deus podia fazer por ele? Já não podia fazer mais nada, porque na cabeça dele ele já tinha tudo. Mas o cobrador de imposto não. Começou a orar. E o que mais que ele fazia? Ele batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Quando nós começamos a ler a Bíblia, a única coisa que nós descobrimos é que nós somos pecadores. E que a vida que nós não levamos não vão nos levar para o céu. E não adianta você se justificar. Ai, porque eu não bebo tanto quanto os outros. Não, porque eu não faço tanto quanto os outros. Não adianta falar isso. Não adianta se comparar com pessoas. A única coisa que ele foi lá que ele fez é se reconhecer. Se Deus não tiver pena de mim, ninguém vai poder me ajudar. E ele reconheceu que ele era um pecador. Uma pessoa que tinha feito as coisas que não estavam certo. E Jesus ele continua dizendo. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que este homem, que homem, o publicano, o desgraçado, o que não era crente, foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Não adianta você se colocar para ficar vendendo rifa, não adianta trabalhar na barraca da igreja, não adianta frequentar a célula, não adianta ir na igreja 2, 3 vezes por semana, se você não voltar para casa em paz. Se você não se colocar como um pecador, se você não se colocar como alguém que Deus precisa transformar a vida. Eu, quando eu dou o meu testemunho, eu não dou me comparando a outras pessoas, eu comparo comigo mesmo. O meu testemunho é o Gabriel do Velho Testamento, desgraçado, destruído, depressivo, com espírito de morte, servindo o diabo, buscando amor nas pessoas, mendigando o amor das pessoas, desonrando o pai e a mãe, não sabendo o valor das coisas que tinha. Mas aquele que ainda, de repente, em algum momento poderia se justificar em alguma coisa, pelo trabalho, mas é inteligente no que faz. E isso serve de quê? Não serve de nada.
que eu não voltava em casa em paz nunca. E hoje é outra pessoa que tem uma vida cheia de Jesus Cristo, que busca o reino de Deus todos os dias, que busca tentar satisfazer aquilo que Deus coloca dentro do coração, que entende muito bem o papel de Jesus, que tenta ajudar outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus. E isso não é só a minha vida, é a vida de todo mundo que eu encontro que aceita o Evangelho, que vive, é os outsiders, né? Quem caminha por fora da igreja. Somos nós, somos poucos. Mas, para Deus, bastou 12 pessoas. Uma se perdeu no meio do caminho, para que hoje, 2025 anos depois, nós estivéssemos aqui, colhendo os frutos dessas pessoas, do relato dessas pessoas, do testemunho dessas pessoas. Porque a Bíblia é sobre testemunho. É o testemunho de alguém que nós podemos encontrar esse mesmo Espírito que entra na nossa mente, muda os nossos sentimentos. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Então, diante de Deus, eu preciso me humilhar. Eu preciso me colocar em humildade. E humilhar é colocar-se dependente de Deus. E é sobre isso que a frase fala. Quem se humilha diante de Deus será exaltado e alcançará a salvação em Jesus Cristo. Quem salva é Jesus. Então é a Ele que nós devemos nos humilhar, não pensando no que os outros vão pensar, mas pensando em Cristo e em tudo que Ele passou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o teu coração, que o Senhor Ele possa te dar discernimento, que você entenda através dessa parábola e desse exemplo que nós não somos justificados pelas coisas que nós fazemos. Não é porque você frequenta a igreja que você é melhor que alguém, e não é porque você não frequenta que você é pior. O problema é o que nós fazemos quando nós encontramos o Senhor. Nós nos exaltamos ou nós nos arrependemos. Isso vai determinar a nossa vida. Mas acima de tudo, olhe os teus sentimentos. Se eles não são bons, a religiosidade que você vive não está de acordo com Deus. Quer descobrir como? Leia a palavra e se arrependa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.